Olá moçada, vamos aqui para mais um vídeo falando sobre as propriedades periódicas dos elementos químicos, né? Só lembrando, nós já tivemos aqui um vídeo falando sobre raio atômico, fiz questão que fosse o primeiro, né? E vai ficar o link dele na descrição. Depois fizemos um segundo vídeo, onde eu falei sobre afinidade eletrônica, eletronegatividade e eletropositividade. Vou deixar também o link, né? Aí na descrição desse vídeo, tá? E hoje nós falaremos aqui dessas três últimas, rapidinho, porque esse aqui tem mais a ver com substâncias, e a gente vai falar isso em muitos momentos aí pra frente. Mas, de qualquer forma, é bom marcar a posição aqui, tá? E hoje eu farei aqui um quarto vídeo, onde nós faremos uma geral, falando aqui de alguns exercícios sobre tabela periódica. Tudo bem? Vamos lá, então. Volume atômico, tá, gente? Eu gosto sempre de deixar claro o seguinte, para ter cuidado com esse conceito de volume atômico. Porque, na verdade, o conceito de volume atômico que a gente fala aqui é como se fosse um volume, na verdade, de um mol. Talvez o nome até correto fosse chamar de volume molar, né? Porque esse volume que se faz aqui, tá, é como se fosse o volume de 6... Vou botar a constante de Avogadro aqui aproximada, né? 602 vezes 10 elevado a 23 átomos. Tá? Então é o primeiro cuidado que eu quero que vocês tenham. Não é o volume de um átomo, como o nome nos faz sugerir. Na verdade é o volume de um mol, é o volume de um conjunto. E isso faz bastante diferença. Tá bom? Então muito cuidado com isso. Tá? É um primeiro cuidado que eu quero ter. Para se determinar isso, o que se faz? Os caras pegam a massa molar, né, que é a massa de um mol, daquela substância lá, e divide pela densidade. Então, por isso estou falando que está calculando o volume molar. Tá bom? Então, muito cuidado com isso. Tá? Mas tudo bem, volume atômico, é isso. Tá? Como é que é a variação de volume atômico na tabela periódica? Vejam, numa família ele varia igual ao raio. Né? Igual ao raio. Faz sentido, porque os átomos maiores são mais volumosos. Como se trata de uma família e a gente tem os elementos com propriedades semelhantes, são os elementos mais parecidos, então isso acaba não influenciando muito, isso depende mesmo do tamanho dos átomos. Tá? Agora, gente, num período da tabela periódica, onde nós temos elementos de tudo que é jeito, né, de tudo que é jeito que eu falo, de famílias diferentes, com propriedades diferentes, tá? Então não depende só do raio. Como é que varia o volume atômico no período na tabela periódica? Do centro para as extremidades. Tá? É mais ou menos, o raciocínio é mais ou menos esse, ó. Mais ou menos ali do meio da tabela, né? Aqui para a esquerda, tá? varia igual ao raio. Ou seja, onde estão ali os elementos, os metais, né, que estão mais para o lado esquerdo, portanto elementos sólidos, tem poucos espaços vazios entre os átomos. Mas ali para o lado direito, né, onde estão lá principalmente os gases, mas também alguns líquidos estão para lá, então não é só o tamanho do átomo que faz diferença, o espaço vazio entre eles também faz, tá bom? Porque se eu digo assim, gente, olha, eu tenho aqui essas três bolinhas. Vamos imaginar que cada bolinha dessa aqui fosse só 3, né? Não, muito mais, um pouquinho mais, né? Deixa eu botar aqui algumas bolinhas mais ou menos com o mesmo tamanho, né? Vamos, pronto, tá aqui. Tá, eu tenho aqui 3, 6, 7 bolinhas aqui, tá? E eu tenho aqui, ó, vou usar um pincel diferente, vou usar o pincel vermelho aqui. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 outras bolinhas vermelhas. Tá? Se a gente pegar, gente, qual é o espaço ocupado por essas 7 bolinhas bem aqui? Nessas bolinhas pretas? É mais ou menos aquele contorno azul que eu fiz ali. Qual é o espaço ocupado por essas 7 bolinhas vermelhas? É mais ou menos esse contorno que eu fiz aqui com o pincel azul. Né? Ah, peraí. Esse volume aqui das vermelhas está maior do que o da preta. Quer dizer, então, que o tamanho de cada átomo, de cada bolinha desse é maior? Não. Esse espaço, esse volume do conjunto aqui foi maior, não porque a bolinha vermelha é maior do que a bolinha preta. Não foi o tamanho de cada bolinha só que contribuiu, mas sim o espaço vazio entre elas. É por isso que eu estou falando que faz diferença entender que não é o volume de um só átomo. Se fosse o volume de um só, nem precisaria falar, o raio já contemplaria. Tá bom? Então, quando a gente fala de volume atômico, gente, eu estou falando do volume de um conjunto. E o volume de um conjunto leva em consideração o tamanho lá de cada átomo, mas também leva em consideração os espaços vazios entre eles. Tá? Por isso que lá para onde estão ali os gases, né, o volume aumentou para lá. Então, o que faz diferença são os espaços vazios. Aqui para onde estão os metais, que são sólidos, portanto, tem menos espaços vazios entre eles, o que fez diferença já foi o tamanho do átomo. Tá bom? Dúvida? Volta esse vídeo aí, tá, gente? Volta, repete.
essa explicaçãozinha precisa ser entendida. Tranquilo? Densidade, gente, densidade, todo mundo entende densidade como sendo uma relação entre massa e volume. Isso mesmo, a gente já falou bastante de densidade em outros vídeos, tá? Aqui, vejam só, e aí eu preciso estar atento, porque muitas vezes os alunos, quando eles comparam a variação de volume com a variação de densidade, eles ficam, ué, mas densidade não, não tem uma relação inversa com volume? A variação de densidade não deveria ser exatamente o inverso ali de volume? Aí eu preciso explicar isso aqui também direitinho para vocês. Tá bom? Vejam, como é que varia a densidade na tabela periódica? Gente, numa família é igual ao raio, de cima para baixo. Ou seja, a variação da densidade ficou igual à variação de volume. Como é que é isso, não é inverso? Vocês precisam entender o seguinte. Gente, quando é que densidade e volume são inversamente proporcionais? Quando as massas forem constantes. Eu só posso dizer que densidade é inversamente proporcional ao volume se eu estiver considerando a mesma massa. Lógico. Porque a densidade não depende só do volume, depende do volume e da massa. Quando a gente olha na tabela periódica, as massas de todos os elementos não são iguais, não são constantes. Vocês já viram massa atômica, né? A massa atômica é uma propriedade que aumenta com o aumento do número atômico. Tá certo? Então eu preciso desse raciocínio. Para que densidade e volume sejam inversamente proporcionais, eu teria que ter massa, né, aproximadamente constante. Tranquilo? Porque eu não posso esquecer, gente, que também existe uma relação de densidade com a massa. Se eu disser assim, olha, o volume está constante. Opa, a densidade depende da massa. Como é que fica essa relação? Quanto maior a massa, maior vai ser a densidade. Tá? Isso aqui é bem a interpretação matemática do conceito de densidade, ou física, né, se preferirem. Tá bom? Mas eu preciso disso para cá. Sabe por quê? Olha, como é que varia a densidade dentro de uma família? Igual a massa. Se vocês olharem a variação de volume dentro de uma família, é muito pequenininha. Agora, se vocês olharem a variação de massa, é bem grande. Então, gente, numa família, o que acontece? As massas, tá, variam muito mais do que os volumes. Então, a variação de densidade depende da massa. É como se não dependesse do volume. E aí, densidade e volume densidade e massa são diretamente proporcionais. Tá? Já num período, as massas variam pouco e os volumes variam muito. Então é como se eu estivesse usando isso bem aqui, gente. Ó, esse raciocínio que eu fiz aqui valeria para o mesmo período. Em um mesmo período, os volumes variam bastante e as massas variam pouco. Então peraí, se a massa está praticamente constante e o volume varia, então do jeito que para onde aumentar volume diminui densidade. Entenderam? Por isso que aqui, ó, tá? Numa família dependeu da massa, aumentou para baixo, tá? Num período dependeu do volume. Opa, mas densidade e volume são inversamente proporcionais. Se o volume aumenta do centro para as extremidades, então a densidade é o contrário, vai aumentar a densidade para o centro. Tudo bem? Tanto, gente, que os elementos mais densos eles estão aqui nessa parte inferior, né, central da tabela periódica. O ósmio e o irídio, né, são os dois elementos mais densos da tabela periódica. A densidade do ósmio é aproximadamente 22,65, né, e a do irídio 22,5, são bem grandes. A densidade da água é 1, só para vocês terem uma ideia, tá bom? Então, variação de densidade é assim, gente. Qualquer dúvida, voltem o vídeo para compararem, tá? Porque essa explicaçãozinha ela é importante. Eu gosto de explicar não só dizer como que aumenta, mas também justificar direitinho, que eu acho que isso aí pode ser cobrado em algum momento. E também isso nos fundamenta e nos ajuda muito a raciocinar com outros conceitos de química, que ainda tem muita coisa aí pra frente. Tudo bem? Gente, pontos de fusão e ebulição, tá? Isso aqui é bem tranquilo, né? Porque fusão, já vimos aí em vídeos anteriores, é a mudança do estado sólido para o estado líquido, né? E ebulição é a fervura, né? Quando a substância muda do estado líquido para o gasoso, né? E a temperatura em que isso ocorre, na verdade, temperatura, pressão, a gente chama de ponto de fusão. Estou falando aqui da temperatura de fusão, temperatura de ebulição. E eu vou dizer assim, olha, a variação de ponto de fusão e ebulição na tabela periódica é igual à da densidade, excetuando-se aqui os metais alcalino e alcalino ferrose. Tá? Esses aqui eu não sei, a gente não tem uma explicação, né, convincente para isso. Mas é verdade, quando a gente olha a tabela de valores, a gente vê que é verdade. Tá bom?
Dizer que ponto de fusão e ponto de ebulição varia igual a densidade é muito tranquilinho, né? Porque essa densidade é massa sobre volume, gente. Quando eu digo que uma espécie tem uma densidade elevada, é porque significa dizer que nós temos uma grande massa compactada, né, concentrada no pequeno volume. Ora, se tem uma grande massa concentrada no pequeno volume, quer dizer que esses átomos ou moléculas, né, estão próximos. Se eles estão próximos, significa dizer que eles estão fortemente atraídos. Há uma ligação interatômica ou intermolecular ali muito forte entre eles. Se essa ligação intermolecular é bem grande, então vai ser difícil de separar. Se é difícil de separar, eu preciso de mais energia. Isso me dá pontos de fusão e ebulição grandes. Normalmente, né, quem tem ponto de fusão e ebulição grandes tende a ser elementos mais densos. Tudo bem? Gente, lembrando também que em caso de dúvida, vocês podem deixar as dúvidas aí nos comentários, né, que nós estaremos interagindo. Também, se quiserem interagir aí, ó, pelo Instagram, Rogério M. Teles, fiquem bem à vontade. Tudo bem? Aproveitem para divulgar o canal, coloquem nas suas redes sociais, né? Mandem para os amigos esses links, isso ajuda bastante as pessoas que estão estudando Química e ajuda também o canal, né? Porque é bom divulgar o canal porque quanto mais pessoas inscritas, quanto mais pessoas estiverem assistindo esses vídeos, quanto mais curtidas tivermos, quanto mais comentários, mais adiante o próprio YouTube, né? Os algoritmos lá do YouTube percebem e joga isso, né? Divulga o vídeo para mais pessoas. Tudo bem, gente? Deixa aqui meu abraço. Até a próxima, se Deus quiser.